Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Santana, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então a nossa aula de hoje, como vocês viram aí pelo título, é sobre Santana, a mãe da Santíssima Virgem Maria. E a razão de nós termos escolhido esse tema para hoje é dupla. Uma porque, claro, amanhã é dia de Santana, mas além disso, hoje, 25, é aniversário de um milagre e sobre o qual eu vou conversar com vocês, então também por isso a escolha do tema. Segundo São Tomás de Aquino, a encarnação é o mais admirável de todos os mistérios. Ele diz, quando ele vai estudar a encarnação, na terceira parte da Suma, que nenhuma coisa é razão de maior espanto, de maior conhecimento que nós possamos ter da bondade de Deus do que a encarnação. Ele diz que todos os outros mistérios que nós vemos na vida de Nosso Senhor, a paixão, o nascer numa gruta, a paixão, a morte, tudo isso é uma decorrência da encarnação. Nada é espantoso perto de um Deus que ama tanto a sua criatura, que quer tanto se comunicar à sua criatura, que ele assume a natureza da sua criatura. Nada é mais espantoso do que isso, nenhum outro mistério é mais admirável, se não me engano é essa a palavra que ele usa, nenhum mistério é mais admirável do que o mistério da encarnação. E desse mistério super admirável, desse mistério que mais do que qualquer outro nos revela a bondade de Deus, porque o bem é por si mesmo comunicante. Deus, sendo bem infinito, ele é infinitamente comunicante. Tem um provérbio português que eu gosto muito que diz exatamente isso. Diz, quem dá parece-se com Deus. E é Deus se dando que ele mostra a própria bondade. E ele não se dá mais em nenhuma outra coisa do que no mistério da encarnação. E desse mistério, que é o mistério que mais nos revela a Deus, eu vou usar a expressão do padre Tomás Filipe, que tem um trabalho muito interessante, chamado, acho que Teologia Mariana, Teologia Mariana, um trabalho da década de 40, mas que é um clássico, um trabalho muito interessante. E nesse trabalho, o padre Tomás Filipe, ele diz que Maria faz parte da própria substância da encarnação redentora. E é por isso que a devoção a Maria, a Nossa Senhora, não é uma coisa um pouco optativa, como são as devoções aos outros santos, que eu posso ser devota de Santo Antônio e não ser devota de São Roberto Bellarmino, e isso é só uma questão de escolha. Nossa Senhora, ela está demais ligada ao plano de Deus e aquilo que Deus... aquilo em que Deus mais esplendidamente revela dele mesmo e da própria bondade, para que a devoção a ela possa ser uma coisa optativa. Nossa Senhora faz parte da própria substância da encarnação redentora. São Tomás diz também que a bem-aventurada Virgem Maria, que eu cito literalmente, por ser mãe de Deus, tem uma dignidade infinita, de certa maneira, porque decorre do bem infinito que é Deus. Isso está na primeira parte da Suma Teológica, na questão 25, 6. O que tudo isso tem a ver com o tema que nós estamos estudando? Antes de nós, para esclarecer mais o que isso tudo tem a ver com o tema de Santana, eu dou mais um passo. Eu passo por São José, para a gente aprender um critério da ordem da grandeza de um personagem ou de um santo. Eu cito aqui dois padres que são especialistas em São José. Um é o padre Jacquinot, o outro é o padre Lallemand. Um deles escreveu Le Légendaire de Saint Joseph, o outro Vie et Sainteté de Juste Joseph e Mystère de la Paternité de Saint Joseph. Os dois são livros muito teológicos, mas, sobretudo, os livros do padre Lallemand são extremamente teológicos. É uma espécie de suma sobre São José. Ele faz daquele mesmo jeito, assim, ele vai pondo em questões, é muito teológico o livro.
Esses dois teólogos dizem que São José tem uma ordem de grandeza completamente incomparável com a dos outros santos. E por que eles acreditam? Por que eles dizem isso? Qual é o argumento deles para isso? O padre Jacquinot, ele diz que São José está tão ligado com a encarnação que, assim como é impossível pensar no Verbo, pensar em Nosso Senhor enquanto Deus, sem a geração eterna dele do Pai, é impossível pensar no Verbo sem Nossa Senhora, mas também é impossível pensar em Nossa Senhora sem a constituição dessa família, desse projeto que Deus fez para que o Verbo pudesse se encarnar. É claro que Nossa Senhora está além de São José, por quê? Porque ela colabora não apenas moralmente, mas ela deu a carne e o sangue dela. Mas a Sagrada Família, digamos, essa possibilidade moral da encarnação do Verbo, ela só existe com a colaboração de São José. Ele está profundamente ligado no mistério da encarnação. É o padre Lallemand que explica uma coisa que é muito interessante. Ele diz que na ordem a finalidade de toda a criação é Deus comunicar-se à sua criatura. Deus quer se comunicar, sobretudo, à sua criatura racional. O resto das coisas ele fez para que os homens pudessem compreendê-lo. Então, Deus se doa em 3 níveis. Existem 3 níveis da relação da criatura com Deus, cada um maior do que o outro. O primeiro nível é o nível de natureza. Toda criatura está relacionada por Deus por ser criatura de Deus. Ela depende de Deus para existir, ela depende de Deus para se manter na existência. Então a pedra, a planta, todos os homens têm uma certa relação com Deus porque são criaturas de Deus. Um segundo grau de relação incomparavelmente maior, incomparavelmente mais importante do que esse, é a relação de graça. Porque nos seres espirituais, nos seres intelectuais, Deus concede que eles possam ter a vida divina neles. Então, é uma relação com Deus incomparavelmente maior. Não tem comparação entre o que é o homem não batizado, criatura de Deus, com aquilo que é o homem batizado, que é participante da vida de Deus. Mas existe o grau máximo da comunicação de Deus e da união com Deus, que é qual? A união hipostática, que pessoalmente existe em Nosso Senhor Jesus Cristo. É um homem, portanto, criatura enquanto homem, mas a quem Deus se dá inteiramente. Ele é inteiramente homem e inteiramente Deus. Não pode existir maior elevação da criatura. E por isso, a importância dos santos, ela é tanto maior quanto mais eles têm relação com a união hipostática. Nossa Senhora tem com a união hipostática uma relação imensa. Por quê? Porque ela é a mãe, ela é aquela na qual a união hipostática se realiza. É uma coisa espantosa, como diz São Tomás. A dignidade dela é quase infinita. Diz o padre Lallemand, São José também pertence à ordem da união hipostática. É uma contribuição importantíssima, a contribuição mais importante depois da de Nossa Senhora, na união hipostática. A humanidade do Nosso Senhor, digamos assim, ele é filho de Davi, a filiação vinha através da paternidade legal do pai. Ele é filho de Davi através de São José. Embora provavelmente Nossa Senhora também é descendente de Davi, porque se São José foi escolhido para casar com ela, principalmente sendo ela órfã, uma razão a mais para que
os bens não pudessem sair daquela família, então muito provavelmente também era da filha de Davi. Mas Nosso Senhor não era legalmente filho de Davi por ela. Ele era legalmente filho de Davi por São José. Essa filiação legal é transmitida pelo pai. Embora pareça que também a mãe tivesse uma participação. Então, São José, ele tem essa grandeza. Ele pertence à ordem da união hipostática. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós podemos fazer uma analogia com Santana. Eu não sei se teologicamente se pode dizer que Santana pertence à ordem da união hipostática. Mas, evidentemente, ela sendo mãe daquela que foi mãe do Verbo, ela tem uma importância enorme. A gente vê, né, lendo a vida dos santos, agora, por exemplo, no refeitório, nós estamos lendo um pouco da vida da mãe de Dom Bosco, a Mama Margherita Occhiena. A gente vê qual é a importância de uma mãe na formação de um santo. E isso é uma coisa que a gente vê que acontece muito, não é? A mãe de São Tomás de Aquino parece que também teve bastante importância na formação dele, embora depois ela fosse bastante dominada pelos irmãos, mas a mãe de São Bernardo, digamos assim, é que fez São Bernardo, a mãe de Santa Teresinha é que fez Santa Teresinha, e Santana, ela é a mãe da Santíssima Virgem. Então, ela tem uma importância enorme. Eu não sei se teologicamente se pode dizer que ela está na ordem da união hipostática, mas ela tem com a união hipostática um liame muito, muito, muito grande. E daí a importância dela. São João Damasceno diz isso aqui que eu escrevi aqui para você: Joaquim e Ana, feliz casal. Toda a criação é vossa devedora. Foi através de vós que ela ofereceu ao Criador o presente superior a todos os presentes, uma mãe muito santa, única digna daquele que a criou. Feliz Joaquim, de quem brotou um germe completamente imaculado. Feliz Ana, em cujo seio se desenvolveu lentamente e de onde nasceu uma criança completamente santa, a única sempre virgem em espírito, alma e corpo. Então, São Joaquim e Santana, que nós comemoramos agora, têm essa dignidade de terem sido os pais da criatura, que é muito bonita aquela oração que se diz: tu és a glória, que se diz para Judite, mas se aplica na liturgia para Nossa Senhora: tu és a glória de Jerusalém, a alegria de Israel, a honra do nosso povo. Essa glória, essa alegria, essa honra foi Santana que nos deu. Foram São Joaquim e Santana que nos deram. Então, é natural que o culto de Santana seja na igreja muito, muito, muito antigo. Eu vou comentar com vocês coisas que vão nos fazer ver que, de fato, o culto de Santana é muito, muito, muito antigo. O que nós sabemos de Santana? A história de Santana, ela nos vem envolta nas brumas da lenda. Eu pus aqui, como introdução desse pedaço, esse padre João Evangelista é um padre brasileiro, que numa pregação sobre Santana, um sermão, ele diz isso: que a raiz seja Santana, Maria Santíssima a vara, e Cristo bem nosso a flor. Os primeiros relatos escritos que nós temos hoje sobre Santana são relatos extremamente suspeitos, para não dizer maus, e maus para não dizer heréticos. A única coisa escrita, porque a tradição oral se traduz oralmente, ela não tem registro. Então, provavelmente que os apóstolos e todas as outras pessoas conheciam o nome dos pais de Nossa Senhora, sabiam quem eles eram, mas isso, se foi transmitido de boca em boca, digamos assim, nós só temos acesso a uma tradição antiga quando ela foi registrada em algum lugar. Fica difícil, a gente não sabe. A única coisa escrita que a gente tem, ou melhor dizendo, a coisa mais antiga que a gente tem, e eu acredito que isso mostra que havia muita coisa oral, é o chamado proto-evangelho de Tiago. Depois também tem um outro evangelho, um pseudo-Mateus, que também vai contar a mesma história. O que são os apócrifos?
Os apócrifos são textos que contam a história do Evangelho, normalmente bem posteriores ao Evangelho, alguns deles escritos já fora da Palestina, ou acho que todos eles escritos fora da Palestina, como é o caso desse aqui, esse proto-evangelho de Tiago. Se vê que a pessoa não tinha ideia dos costumes da Palestina, não sabia direito como é que viviam os judeus, mas ela vai oficialmente fazer o quê? Contar a história dos pais de Nossa Senhora, contar a história da concepção dela. É um evangelho muito curto, esse proto-evangelho é muito curto. Mas o que ele tem? Ele tem uma coisa que faz parte dos mitos gnósticos. Nossa Senhora não teria sido concebida de maneira natural, como todos os outros seres humanos, mas por uma espécie de concepção pelo ouvido. Ele conta toda uma história de Santana ser estéril e de ter feito um pedido para Deus, e São Joaquim tinha sido maltratado pelo sumo sacerdote, e ele tinha ficado meio perturbado, meio louco até, tinha ido viver entre os pastores, e ele estando fora, ela tem uma anunciação, esse desenho que eu estou mostrando para vocês é a anunciação de Santana, ela tem uma anunciação que ela vai conceber, e quando ela se encontra com São José, com São Joaquim, eles se abraçam embaixo da Porta Dourada, em Jerusalém, e ela já está grávida. E a gente vai ver depois, mas vai ser um grande tema dos mitos gnósticos. A concepção pelo ouvido, a concepção fora das leis normais da natureza. Isso tudo vai dar uma grande confusão depois com a Imaculada Conceição. Porque existia uma Imaculada Conceição falsa de Nossa Senhora, que era dizer, ela é imaculada porque ela não foi concebida do modo normal. Porque como o modo normal para os gnósticos era uma fonte de mal, como a concepção era para os gnósticos uma das artimanhas do demiurgo malvado para encarcerar as almas na matéria. Então, Nossa Senhora, estando nesse processo de deificação, porque Cristo seria Deus, não mais Deus do que qualquer outro homem, mas seria simplesmente um Deus que ia se perceber como Deus, em qual a divindade se manifestaria, isso aí vai depender dos vários mitos, mas enfim. Então, Nossa Senhora seria isso, ela seria já alguém, porque para os gnósticos eles dizem que antes do pecado a concepção era pelo ouvido. Então, que Santana entraria nesse caso. Essa imagem, isso, olha, se vocês forem na Europa, todo lugar que tiver uma vida de Santana, vai ter, o Fra Angelico mesmo, eu mostrei ainda hoje para vocês. Isso aqui Fra Angelico, não é Giotto, é o encontro embaixo da Porta Dourada, mas todo mundo pintou isso, todas as catedrais têm, todo lugar tem um encontro embaixo da Porta Dourada. Não é à toa que os construtores das catedrais eram pedreiros, em francês, maçons. Então, isso é uma coisa espalhadíssima. A partir... essa denominação, inclusive, de proto-evangelho de Tiago, é uma denominação do século XVI, 1500 e pouco, que pela primeira vez esses textos vão ser traduzidos para o latim e vão se espalhar pela Europa enormemente. Mas a gente vê que Giotto, por exemplo, que é século XV ainda, né, se não me engano, ele já tinha pleno conhecimento. E tem mesmo gravuras medievais que tem essas histórias. A gente vê no Fra Angelico, tem muito, não sei se vocês lembram, mas tem um São Joaquim entre os pastores de Fra Angelico. E não tenho certeza se ele também não tem um encontro embaixo da Porta Dourada. Porque entre os renascentistas essas coisas corriam enormemente. Bom, mas o que importa pra gente? Que existe, infelizmente eu não consegui encontrar,
Mas a Igreja Ortodoxa aceita os relatos do Proto-Evangelho de Tiago, mas que não estão no Proto-Evangelho de Tiago. Eles têm uma tradução de São Jerônimo que conta essa mesma história. Eu procurei na obra de São Jerônimo, não encontrei. Também não fiz uma pesquisa imensa, extensivíssima. Eu fisicamente tenho pouca coisa de São Jerônimo, tenho só os 8 volumes das cartas dele e não tive ocasião de procurar muito. Mas o fato é que, de um jeito ou de outro, Santana é uma figura cultuada na igreja há muito, muito, muito tempo. Porque essa tradução de São Jerônimo que a igreja ortodoxa tem, ela não tem nada de heterodoxo. Todas essas coisas heterodoxas não constam disso. É simplesmente um relato da esterilidade e depois como Santana rezou e como ela obteve a menina e como a menina foi apresentada no templo aos 3 anos, etc, 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 etc. E vários santos antigos pregaram sobre Santana. São João Damasceno, por exemplo, aquele texto que eu já citei, é tirado de um sermão sobre Santana. Santo Epifânio, Santo Sofrônio de Jerusalém, que eu não conheço, mas o culto de Santana é muitíssimo antigo na igreja. Mas esse nome, então, que nos vem entre as brumas da lenda, ele vai ser muito usado pelas heresias. Uma das coisas que tem nesse proto-evangelho de Tiago, tem uma história que vai ser retomada pela Catarina Emmerich. Eu não sei se vocês lembram da Catarina Emmerich, que a divindade no homem, ela põe que era transmitida por uma coisa chamada germen da bênção, que os judeus iam passando uns para os outros, que os patriarcas judeus iam passando uns para os outros. E que Santana também tinha o tal do germen da bênção. E que por isso que ela vai gerar Nossa Senhora Imaculada. Mas que para gastar o germen da bênção, ela casou 3 vezes. E de cada marido ela teve uma filha, que todas as 3 filhas chamavam Maria. E na Renascença vai se espalhar isso aqui que se chama a Sagrada Parentela. Aqui está Santana, estão os 3 maridos, estão as 3 filhas e estão os filhos das 3 filhas. Eu sei que no total dá 17 pessoas, eu não saberia dizer exatamente. Isso aqui tem algum significado esotérico que eu não sei explicar. Mas, principalmente na Holanda, na Bélgica, o que tem de Sagrada Parentela pintada, esculpida, de tudo quanto é jeito. Então, a figura de Santana, ela vai ter uma importância para os esotéricos. E uma coisa que nós conhecemos mais é a Santana Trinitária. Ela é chamada assim, a Santana Trinitária, e sempre aparece Santana, Nossa Senhora e o menino. E qual é a figura, digamos, a que comanda as cenas? É sempre Santana. Eu sei pouco sobre a Santana Trinitária, eu conheço melhor a explicação do quadro do Santana Virgem Menino, do Leonardo, que representa os 3 tipos de homem para a gnose. Santana, o menino agarrando o animal, representa os ílicos ou sárquicos, aqueles que estão apegados à terra. Nossa Senhora, inclinada para o menino e inclinada para o animal, mas sem estar agarrada a eles e, ao mesmo tempo, sustentada por Santana. Ela representa os psíquicos, aqueles que são ainda aderentes à Terra, que são dominados pela razão, que consideram que o universo é bom, vê que ela olha para o menino e para o animal, a Nossa Senhora, com um ar sorridente, benevolente, e Santana, que é iniciada, embora ela esteja com o filho no colo, quer dizer, embora ela tenha um papel junto aos inferiores, é ela que vai, digamos, guiar esses que não têm a gnose, ela está com a filha no colo, mas ela tem os braços para trás. Ela tem uma certa,
uma separação, e ela tem o mesmo sorriso da Mona Lisa, o sorriso do iniciado, o sorriso irônico daquele que tem pena dos ignorantes que não sabem, que não têm a gnose. Então a figura de Santana vai ter... E até então eu acho que você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, se fizeram tanta coisa ruim com Santana, se as fontes que nós temos são tanto de desconfiar, como é que a devoção a Santana subsistiu? Por que a devoção a Santana é importante? Mas ela é uma devoção antiquíssima. O culto dela é antiquíssimo na igreja. Vocês vejam, por exemplo, as relíquias de Santana foram trazidas da Terra Santa para Constantinopla em 710. Quer dizer, ela estava enterrada em algum lugar que era conhecido, que as pessoas sabiam onde era o túmulo dela, e em 710 as igrejas as relíquias foram trazidas para Constantinopla e foram mantidas na Catedral de Santa Sofia até 1333. É essa Santa Sofia que agora acabaram de dar para os muçulmanos e vai se transformar em mesquita. E as pessoas, dos religiosos não ouvi grande coisa, mas as pessoas ligadas à arte estão preocupadíssimas, porque os muçulmanos não admitem pinturas. Então, o que eles vão fazer? Caiar Santa Sofia? Não sei. E, durante os séculos XII e XIII, partes do corpo de Santana foram trazidas para várias igrejas. Até no Canadá, hoje no Canadá existe uma devoção enorme por Santana, enorme, enorme, enorme. Mas o que eu sei é de Castelbuono. Castelbuono é pertinho de Palermo. E lá tem esse crânio, que é cultuado desde o século XII como o crânio de Santana. Então, é de fato uma devoção muito antiga na igreja. Santana é dos primeiros santos cultuados na igreja. E para falar, então, dessa devoção tão antiga na igreja, eu vou contar para vocês essa história do século XVII. Essa igreja que vocês estão vendo é a igreja de Saint-Anne-d'Auray. D'Auray é um lugar na Bretanha, um lugarzinho pequenininho. Praticamente o lugar inteiro é essa igreja. E lá, acho que talvez seja o lugar do mundo em que existe a mais estupenda devoção a Santana. Por quê? Por causa disso que aconteceu numa noite, em 1623, esse Yves Nicolazic, que era uma pessoa camponês, um homem casado há muitos anos, acho que era casado há mais de 10 anos, não tinha filhos, era uma pessoa muito bem conceituada, ele era considerado muito piedoso. Perto da casa dele tinha um cruzeiro, e de tanto que toda vez que ele passava, ele ficava rezando ali, as pessoas até falavam, o cruzeiro do Nicolazic. Ele era uma pessoa muito piedosa, que, por exemplo, rezava o terço dele todo dia, que, evidentemente, não faltava missa, que tinha um confessor fixo, era um homem piedoso. O irmão dele era juiz de paz, era uma pessoa importante até na cidade, mas ele não tinha querido aprender francês. E quando perguntaram para ele por quê, eu não sei se vocês têm noção do que é o século XVII na França. É uma época já de muito ceticismo. No século XVIII ocorre a Revolução Francesa. O século XVII, e é uma época de muito legalismo. Isso vai ser importante nesse caso aqui, por quê? Porque o Nicolazic vai ser interrogado virado do avesso, e há os processos verbais dos interrogatórios dele, dos interrogatórios de outras testemunhas. Então, não é uma coisa que ficou um pouco assim, ouviu-se dizer que. Não, tem processo judicial muito minucioso de tudo o que aconteceu. Porque era o espírito da época na França. Nós estamos, digamos, já em pleno cartesianismo. Havia muito ceticismo quanto às coisas religiosas. E então, ele vai ser... o caso todo vai ser muito investigado. Mas o que aconteceu? Ele estava um dia na casa dele,
E ele foi despertado por uma luz que enchia o quarto. E no meio dessa grande luz, ele via uma vela acesa pairando. 6 semanas depois aconteceu a mesma coisa, mas não foi em casa, foi em Boceno. O que é Boceno? Boceno era um terreno que tinha ali. Nesse terreno tinha num canto uma espécie de estábulo, mas era um terreno que ficava um pouco abandonado, porque os bois não aravam aquela terra. Era impossível fazer os bois entrarem ali para arar. Eles não aravam. Então não havia como cultivar aquela terra. Embora ela ficasse ali meio perto da aldeia, ali ao lado mesmo, na aldeia, mas ali era um lugar em que não era possível cultivar, porque os bois não aravam. Isso vai continuar acontecendo. Muitas vezes o Nicolazic vai encontrar a vela acesa e ele está muito desagradado com isso. Porque ele sempre foi uma pessoa assim, muito sensata, muito, digamos assim, ele não era um místico. Então ele está preocupado com isso, ele não sabe o que pensar. Ele vê que ele não está sonhando. Depois, tem gente que vai dizer, ele bebeu. Mas ele não bebia absolutamente. Então ele estava de fato preocupado. E aí uma noite, ele está voltando para casa ao anoitecer. E a vela começa a andar ao lado dele. Vai iluminando o caminho. E o que ele acha mais espantoso é que, embora o vento esteja varrendo a charneca, a chama da vela não se mexe. E outra coisa é que perto nesse local aí, que um dia ele começa a ouvir música. Então ele está de fato assim muito perplexo e muito preocupado. Porque ele se pergunta, esse é ele, o que é que está acontecendo com ele? Bom, uma noite ele vai com um cunhado dele levar os animais para beber e ele vê, e os animais se recusam a beber, os animais estão assustados, eles se recusam a avançar, eles não vão, e ele percebe que eles estão com medo de alguma coisa, e aí de repente ele vê, e o primo dele também vê, uma bela senhora, toda vestida de branco, que resplandecia tanto que, embora estivesse anoitecendo, ficava claro que nem a luz do dia. Os dois não disseram nada, eles ficaram morrendo de medo e saíram correndo. Ela não disse nada e os dois também fogem. E aí mais tarde eles voltam porque eles largaram os bois lá. E aí os bois bebem água normalmente, tá tudo bem, não tem ninguém lá e eles voltam para casa. De novo a aparição, ele vê de novo a senhora e ele consulta o confessor. O confessor ficou bastante decepcionado com ele. Falou, mas você sempre foi tão sensato. Agora você me vem com uma história dessas. Mas isso é uma vergonha. O que você está pensando? Que coisa absurda. Mas quem que você acha que você é? E dá uma raspança nele e ele fica muito mortificado. Ele já estava muito, digamos, muito atrapalhado, muito desgostoso com isso que estava acontecendo. Mas ainda depois da repreensão do confessor, ele fica mais ainda. E aí, no dia 25 de julho de 1623, faz anos hoje, ela aparece de novo, e aí ela o chama pelo nome e vai com ele até a casa dele. Ele fica assim, muito perturbado, ele entra, ele deita, mas ele não consegue dormir, e aí ele começa a ouvir uma grande multidão caminhando e cantando. E ele fica perplexo, o que pode ser aquela multidão no meio da noite? E aí ele sai, vai até o estábulo para ver o caminho, para ver o que era aquilo, e o que ele vê? Ele não vê nada, não tem ninguém. E isso para ele vai ser assim, digamos, um grande golpe. Ele pergunta o que está acontecendo, e ele começa a rezar muito, a rezar para Nossa Senhora, pedir
pedir ajuda, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele está bastante, digamos, desesperado. E nessa noite, então, eu pus aí para vocês verem essa igreja em Farás, que fica no Sudão, não no Soldão, mas no Sudão. É uma igreja do século VIII e tem uma representação de Santana. Para ver como o culto dela era antigo. Bom, e nessa noite, então, ela vai falar com ele. Nessa noite do 25, de que hoje é aniversário. Ela vai dizer, Ive Nikolazik, você nunca ouviu falar que havia uma capela em Boceno? Ele estava muito emocionado, ele não conseguia responder. Ela continua, Ive, não tenha medo, eu sou Ana, mãe de Maria. Diga ao seu pároco que nesse campo que vocês chamam Boceno, havia, antes mesmo de haver uma vila, uma capela com meu nome. Essa capela foi arruinada há 924 anos e 6 meses. Eu acho tão engraçado ela falar isso, 924 anos e 6 meses. Quer dizer, ela tinha uma data muito precisa em que a capela tinha sido destruída. Quero que seja reconstruída e que você tome conta dela, porque Deus quer que eu seja honrada lá. Bem, ele fica atordoado por ele ter sido escolhido para esse trabalho, só para vocês saberem o que é isso aqui que eu estou mostrando. Em frente àquela igreja que eu mostrei no começo, tem uma esplanada. No fundo da esplanada tem uma coisa que era chamada da Escada Santa. Lá em cima tinha uma imagem de Nossa Senhora. E como Ive Nikolazik era casado há mais de 10 anos e eles nunca tinham conseguido ter filhos, e depois que aconteceu tudo isso, como Santana era conhecida sempre pela esterilidade e por ter conseguido Nossa Senhora só depois de muita oração, e como a esposa dele, depois que aconteceu isso, engravidou e eles tiveram vários filhos, então logo as pessoas começaram a procurar a fonte que vai ter lá para pedir filhos. Essas senhoras aqui são gente subindo de joelhos, ou para agradecer pelos filhos que teve, ou para pedir filhos. Até hoje, todo ano, tem uma procissão em Saint-Anne-d'Auray, que é formada por pessoas que vão lá agradecer ter tido filhos. Até hoje tem essa procissão. No final eu vou mostrar uma imagem da procissão para vocês. Atordoado por ter sido escolhido por esse trabalho, ele espera 6 semanas antes de falar. Mas Santana volta à carga, tão luminosa, tão bonita, mas com uma voz profunda, como se estivesse escondendo uma censura. Um livro que eu li diz que ela o repreendeu. Como é que tinham passado 6 semanas e ele ainda não tinha feito nada? É que ele estava apavorado. Agora ele vai chegar lá e falar, sabe o que é? Santana me apareceu e falou que é para o senhor fazer uma capela. Então ela vai dizer para ele, não tenha medo, Ive Nikolazik, não se preocupe, descubra ao seu reitor em confissão o que ouviu. Diga também a alguns homens para que possam ver juntos o que podem fazer. O reitor, ele leva isso muito a sério, ele fica muito furioso. Tem 2 padres na igreja, os 2 vão amaldiçoá-lo. Um deles vai amaldiçoá-lo, um vai tentar até dar um chute nele, o outro também vai amaldiçoar, assim, tentar atingi-lo fisicamente e vai ter um braço paralisado. Esse que tem o braço paralisado, ele vai depois se curar. Quando? Depois eu conto da cura do padre. O outro padre vai morrer. Mas os 2 o amaldiçoam. E ele sai de lá arrasado, ele sai correndo mesmo, porque eles tentaram agredi-lo. Eles estavam fora de si de ódio. Furiosos, furiosos, furiosos. Mas Santana vai aparecer para ele de novo e diz para ele não se preocupar, que ela faça o que ele disse, quer dizer, ir falando para algumas pessoas, para ver como eles vão fazer, e que ele tenha confiança. 7 semanas passam, cheio de tristeza e dificuldade. Ele, de fato, ele está arrasado. Porque, por um lado, o fato de não estar fazendo o que Santana mandou para ele é um peso enorme. Por outro lado, como é que ele vai enfrentar o padre? Ele não tem o que fazer. Ele se humilha
Mas ele não vai falar mal do padre, nem vai criticar o padre, ele vai aguentar e não fazer nada, digamos assim. Mas um dia Santana aparece para ele e fala: console-se, está chegando o momento em que o que ele disse acontecerá. Esse aí é o altar, não dá para vocês verem direito, mas essa parte amarelinha no meio é onde está a estátua de Santana. Qual estátua de Santana? Quando Santana falou que ia confortá-lo, que ela tinha dito que ia acontecer, ele disse para ela: a senhora sabe muito bem as vergonhosas censuras que me foram feitas, porque ele tinha sido acusado de... O padre disse que ele estava bêbado, e meio começou a circular isso, que ele estava bebendo, e que bêbado ele estava vendo coisas. E aí ele diz: além disso, eu não tenho meios para construir uma capela, embora eu ficasse muito feliz em dar todo o meu bem por isso, mas eu estou aqui pronto para fazer o que a senhora quiser. Aí então ela vai dar para ele a solução: não se preocupe, meu bom Kinokolazik, darei a você o suficiente para começar o trabalho e nunca faltará nada para realizá-lo. Tenho certeza de que Deus, sendo servido lá, darei a você o que você precisa em abundância. Não tenha medo de começar a construir a capela o mais rápido possível. Na noite seguinte, grande luz, tocha acesa e aparição da santa que lhe disse: Ive, chame seus vizinhos e leve-os para onde a tocha conduzirá. Aqui não diz, mas o livro que eu li diz que ele mandou ele tocar o sino da aldeia. Aí ele tocou o sino e saiu todo mundo na rua, claro, o sino tocando no meio da noite. E aí todo mundo viu a vela. Não era mais só ele que via. Todo mundo viu a vela. E a vela foi andando pelo meio da rua, todo mundo seguindo, claro. E ela foi indo... Querana, olha que engraçado, Querana era como chamava a aldeia. A aldeia já tinha o nome de Santana. Devia ser a reminiscência dos 900 anos atrás. Então eles vão seguindo e ela vai indo para onde? Ela vai indo para Boceno. E ele está comparando com a estrela, né? O autor aqui do texto, ele está comparando com a estrela. A estrela parou em cima de um estábulo, mas a vela parou em campo aberto. E aí a vela para num lugar e ela desce uma vez, desce 2 vezes, desce 3 vezes e na terceira vez ela entra na terra. E aí eles entendem, eles têm que cavar. Eles cavam e eles encontram uma estátua de madeira de uma mulher com uma menina. Eles encontram uma estátua de Santana que estava lá enterrada há quase 1000 anos. Desde quando? E aí, o que eles fazem? Eles desenterram, encostam num barranco do terreno e as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Elas começam a rezar e começam a acontecer milagres espantosos. Gente doente que vem lá é curada. Eu me lembro de um milagre que acontece de uma criança que foi esmagada por um carro de boi. Vocês calculam que é uma criança esmagada. Pois a criança esmagada foi posta lá e se recuperou, e inflou de novo e sarou na frente de todo mundo. Os milagres que vão acontecer são uma coisa tremenda. Com a estátua, porque aí começa a juntar gente, a gente rezando o tempo inteiro. E aí, quando a notícia começa a correr, é claro que das outras aldeias, quem tem gente doente, que nem o Nosso Senhor, não é? Começa a vir gente para pedir tudo. O próprio padre que continua com o braço paralítico, o outro morre. O que continua com o braço paralítico, ele não tem coragem de ir lá. Então, o que ele faz? Ele sai, digamos que da casa dele para ir para Boceno, tinha que ir para o sul. Ele sai pelo norte da aldeia, dá a volta todinha na aldeia por fora, por onde ninguém o conhece, entra aqui por baixo e vai lá no Boceno. E aí ele vai fazer isso 9 dias, vai lá rezar. As pessoas que o conhecem, que estão lá, né? Olha, quem está aqui e tal, não sei o quê. E no 9º dia, o braço está bom. E aí, quando o braço fica bom, ele começa a gritar. E vai ser ele que vai celebrar a primeira missa lá. Bom, claro, isso vai chegar no conhecimento do bispo. Aí tá vendo? Eu falei para vocês que eu ia mostrar a procissão. Tá, agora vocês vão falar, mas espera aí, essa imagem aí não tem 1000 anos. Não tem. Porque o que fizeram com a imagem de 1000 anos? Vamos ver, qualquer pessoa pode imaginar o que aconteceu com a imagem dos 1000 anos.
foi queimada na Revolução Francesa. Os católicos conseguiram salvar o resto da fogueira e uns pedaços carbonizados estão incrustados na base dessa estátua aqui, que é uma estátua até que não é bonita, feita no século XIX, mas que parece que ainda continua fazendo muitos milagres. Santana é a padroeira da Bretanha. Ainda hoje dizem que vão a esse lugar 80 mil pessoas por ano. É um grande lugar de peregrinação, mas foi durante o século XVII, XVIII, XIX e começo do século XX um dos maiores lugares de peregrinação da França. E é isso que eu queria que vocês conhecessem, essa devoção a Santana. Eu já tive a ocasião de trazer para pessoas amigas que não conseguiam ter filhos a água de lá, que até hoje as pessoas vão lá pegar para conseguir ter filhos. E é isso, Santana, ela me parece que a gente pode pensar nela um pouco, aquilo que São Luís de Montfort fala de Nossa Senhora, que ela obteve do Espírito Santo a graça de ficar muito oculta. E sendo Santana muito próxima de Nossa Senhora, também com ela acontece isso. O que nós sabemos? Quase nada. Mas todo mundo que tem mãe sabe quanto é poderoso o pedido da mãe junto do filho. E, como conclusão, eu conto para vocês que Nossa Senhora disse para Santa Brígida que ela ficava muito grata e ficava muito contente com as pessoas que honravam os pais dela. Então, por tudo isso, Santana é uma santa pela qual vale muito a pena a gente ter devoção. Ela tem muito poder sobre o coração de Nossa Senhora. E tendo poder sobre o coração de Nossa Senhora, tem muito poder sobre o coração de Deus. Aliás, quem é que não gosta da avó? Nosso Senhor Jesus Cristo também gosta da avó. E ela é tão avó dele agora como ela era na terra. Como disse São Luís, a glória aperfeiçoa a graça. Então, ele é perfeitamente neto dela, como quando ele era um menininho. Tá bom? Seria isso, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Santana Mestra. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.